Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa quinta-feira, 14 de março. Dia seguinte à classificação do Glorioso para a fase de grupos da Copa Libertadores. Depois de vencer por 2-1 no Rio de Janeiro, o empate em 1-1 no Nabi Abichedi foi suficiente para o Botafogo alcançar a próxima etapa da competição. Para o Red Bull Bragantino resta a Copa Sul-Americana. E naturalmente nesse vídeo eu vou repercutir com vocês tudo o que aconteceu nesse confronto, as declarações dos principais personagens, Gatito, Júnior Santos, Hugo, Fábio Matias, a premiação que a SAF Botafogo deve receber por conta dessa classificação e também os potes do sorteio da fase de grupos. Vem aí um possível grupo da morte, mas que os outros se preocupem, porque quando olharem o pote 4, vão ter a certeza de que ali tem uma equipe com time e elenco muito qualificados, especialmente quando comparado aos seus adversários. Só que antes da gente falar sobre tudo isso, Fogão, claro, te convido a deixar o seu like, isso é super importante. O YouTube funciona dessa forma, você deixa o like, que é gratuito, mais e mais botafoguenses passam a conhecer o nosso trabalho. Vão ser 5 conteúdos ao longo dessa quinta-feira, então já fica aqui o convite mais do que especial para, além de deixar o like, você retornar aqui ao Fala Fogão várias vezes ao longo dessa quinta. Temos esse Radar Alvinegro, depois por volta de 11, 11h30, aquele vídeo curtinho de até 60 segundos, depois na hora do almoço, 1h05 da tarde, nossa tradicional live, 18, 18h30, mais um Radar Alvinegro, outro vídeo, e às 22h05, mais uma live. Então, programação completaça, tudo sobre o Botafogo. Dito isso, sem mais delongas, vamos aqui em frente, começando aqui pela questão da premiação por essa classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores. Primeiro ponto a ser destacado, o Textor ficou tão feliz, mas tão feliz, que resolveu dar um bicho de R$1 milhão para ser dividido entre os atletas. Pois é, lembre-se que há um período não tão distante assim, nós tínhamos apenas R$33 na conta. E hoje, por conta da SAF Botafogo, por conta especialmente da figura de John Textor, que tem uma ligação diferente com o Botafogo, quando comparado aí com as outras equipes do Grupo Eagle, hoje a gente pode fazer uma graça dessa. Classificação importantíssima, página virada finalmente, 100%, todo mundo agora podendo olhar somente para 2024, e quando eu falo isso, todo mundo, eu não estou falando só de atleta, comissão técnica, eu estou falando especialmente da torcida. O torcedor que ainda estava muito machucado e precisava dessa classificação. Finalmente podemos olhar apenas para 2024. E os jogadores com o bolso um pouquinho mais feliz, né? Verdade seja dita. Agora, a SAF também vai ter seus benefícios. Afinal de contas, por conta da classificação na fase 2 e na fase 3, chegando à fase de grupos, o Botafogo garantiu no mínimo R$20.700.000, fora que você ainda tem a premiação por vitórias na fase de grupos, que é na casa de R$1,5 milhão. É muita grana envolvida para você poder jogar a Copa Libertadores. Essa é a grande realidade. A Conmebol ainda vai anunciar os valores certinhos, né? Se vai atualizar esses valores em relação a 2023, mas o fato é, a grana da premiação já está fluindo. E a gente sabe que isso é muito importante. Não existe a menor sombra de dúvida em relação a isso. Agora, Fogão, tivemos personagens importantes nessa vitória, nessa classificação do Botafogo. Não vencemos o jogo, mas vencemos a eliminatória. E vamos começar trazendo aqui algumas declarações. A primeira delas, Gatito Fernandes, irmão, o que foi aquela defesa do Gatito no final? Posição legal do jogador do Red Bull Bragantino, defesa providencial, monumental, Gatito e Copa Libertadores, os caras, meu irmão, tem um casamento sensacional. Se liga só no que o Gatito comentou, né? Essa defesa aí que valeu classificação para a fase de grupos. Primeiro é dar graças a Deus. Tem nos ajudado nos momentos difíceis. Merecemos muito essa classificação. Por tudo que o time tem passado. Temos amadurecido. Esse jogo mostra o caráter desse time. Quando não dá para jogar, mostra garra e disposição. Também temos que dedicar essa vitória para nossas esposas, filhos, pais que sofrem em casa e são nossos pilares. O Paraguai, inclusive, projetou boa sequência de temporada para o Botafogo, dizendo o seguinte:
Estamos só no começo do ano, temos muito o que melhorar. Taça Rio, Brasileiro, estamos em um bom caminho. É importante exaltar a entrega de todo o elenco, muito unido, muito concentrado no que tem que fazer em campo. É um ponto importante que estamos resgatando. E como é fundamental você resgatar a confiança, né, do time do Botafogo. Isso é essencial para a temporada. E essa virada de página, essa virada de chave total, que a própria torcida vai poder fazer com essa classificação, também é um ponto que precisa ser muito enaltecido. E o próprio Júnior Santos falou sobre isso. O Júnior Santos, que foi o destaque máximo dessa eliminatória, marcou os 3 gols do Botafogo. Impressionante que o Júnior Santos fez nessa fase 2 e 3 da Copa Libertadores. Impressionante. 8 gols em 4 jogos. O raio não caiu só uma vez no mesmo lugar, ele caiu várias vezes, irmão. Impressionante, de verdade. E o Júnior disse o seguinte, ó: já esquecemos o que ficou em 2023, não tem como voltar atrás ou fazer algo diferente. A torcida fez com que a gente voltasse a ter confiança, nos apoiou, fez uma grande festa. Eles nos empurraram durante o jogo todo, e não só nesse confronto. O que a torcida do Botafogo fez nos jogos, em casa, simplesmente um espetáculo. A gente tem que enaltecer o movimento Ninguém Ama Como a Gente, mesmo nos períodos mais difíceis. Porque essa rapaziada aí, cara, faz uma festa espetacular. Todo mundo junto ali durante as partidas, mas antes, na preparação, é uma galera que faz um trabalho especial, que precisa sim ser enaltecido. Agora, quem precisa também ser enaltecido é o Hugo. Chegou à 6ª assistência nessa temporada de 2024. O garoto está impressionante lá no ataque. A gente sempre falou aqui no canal que fase ofensiva não é o problema do Hugo, a questão é a fase defensiva. E ontem você teve uma dobradinha especial ali, porque o Marçal estava mandando muito bem na lateral esquerda, e aí entra aquilo que eu sempre falo aqui, o Ricardo sempre fala aqui também. Elogiar quando merecido, criticar quando for necessário. Tem que ter equilíbrio. A gente não pode nem ficar só para um lado, nem só para o outro. O Marçal ontem merece muitos elogios. Defensivamente foi ali impecável. E aí quando o Hugo entra para fazer a dobradinha, você tem o melhor dos cenários. Você tem o Marçal que estava muito bem na defesa e você tem o Hugo que não desiste. Vai até o fim, não faz a falta e consegue uma assistência, mais uma assistência que o Júnior Santos, que acompanhou a jogada por dentro, fundamental, conclui, faz o gol e dá aquela aliviada na galera botafoguense. O Hugo comentou o seguinte, ó: sensacional. É um sonho nosso como brasileiro participar de uma Libertadores. Conseguimos sair vitoriosos no agregado. É um objetivo completo e vamos continuar trabalhando para fazer uma boa Libertadores. E um restante de temporada bonito também. A gente quer isso, Hugo. A gente quer um Botafogo confiante, forte, que ao longo da temporada possa fazer um baita trabalho. A diretoria fez investimentos, contratações, os jogadores deixaram para trás essa questão de 2023, o torcedor agora pode olhar para frente também, só focando em 2024, e quando a gente fala sobre isso, é absolutamente essencial trazer aqui o que o Fábio Matias disse a respeito de Alessandro Brito e também André Mazzuco. Se liga só, abre aspas. Um ponto que preciso expor aqui é que teve uma situação muito chata no último fim de semana em relação aos nossos gestores. Nós precisamos mudar a chave. Eu só estou aqui hoje por eles, porque eles tiveram a capacidade de ler esse processo. Os atletas estão aqui por causa deles, por causa do Mazzuco e do Alessandro. Precisamos entender isso. É difícil a construção. Estamos reconstruindo uma série de coisas. Talvez há uns 3 ou 4 anos atrás, se tivesse proposta, eu não viria para cá. O melhor lugar de todos é aqui. É um clube que tem um cara que tem uma mente sensacional à frente, que é o John, que visualiza coisas que muitos não enxergam. Tem o Tairo também. Peço novamente ao torcedor que tenha paciência e calma, que aos poucos as coisas vão se ajustando. Sabemos o quanto o torcedor sofreu e hoje estamos passando por um processo de reestruturação. Esses caras que estão à frente do processo são muito bons. Os jogadores são muito bons. Por que eu fiz questão de trazer essa declaração do Fábio aqui?
Até na hora do protesto, Fogão, a gente precisa ter o discernimento para entender se aquele é o momento mais oportuno. Eu super entenderia se o que aconteceu em Bacaxá tivesse ocorrido no começo ali, primeiro, segundo jogo, ou então no fim de 2023. Faria total sentido. Mas nesse momento, nesse exato ponto dessa linha do tempo, completamente inadequado. Protestar é do jogo, mas a gente precisa ter esse discernimento de entender o contexto, de entender o momento. E o momento pede união, time e torcida. O momento pede isso. Não significa dizer que você não possa tecer uma crítica aqui, outra ali. Conforme eu acabei de falar, é preciso equilíbrio. O Mazuco recebeu críticas ao longo desse período, desde o fim do Brasileiro do ano passado, justas. Mas quando for necessário o elogio, ele deve ser feito. E você vê que o Fábio Matias fez questão de enaltecer tanto o Mazuco quanto o Brito, profissionais que estão ali com ele no dia a dia. E isso é bacana. Ver que internamente no Botafogo os caras ali estão alinhados, estão focados. A gente precisava também saber dessa situação. Então, que legal, cara, que bacana e que esse ambiente positivo possa continuar. Isso, inclusive, nos leva à questão de Fábio Matias vai continuar ou não no Botafogo. É uma questão que a gente fica se questionando. O Fábio fez questão de dividir os méritos dessa classificação com os atletas e, como o Fábio Matias manda bem nas coletivas. Esse é um ponto que tem que ser destacado, tá? O interino falou o seguinte: isso que viemos fazendo faz parte de um processo de construção. E não é uma construção que o Fábio está aqui hoje. É uma construção de 2 anos, desde quando esse grupo que assumiu o clube, o Mazuco e o Alessandro Brito, me conhecem há muito tempo. Quando você tem essas oportunidades, às vezes você vai ter uma única oportunidade para mostrar alguma coisa. Não estou aqui para mostrar nada, mas para trabalhar pelo clube. Acho que o principal é o que colocamos em relação às ideias dos atletas, o compromisso que eles têm e sempre tiveram em relação ao trabalho. E mais uma vez valorizar o processo de construção dos profissionais que estão dentro do clube. Tem muita gente boa trabalhando no Botafogo. A cada dia o clube está crescendo. Temos que estar onde gostamos de estar e onde as pessoas acreditam em nós. E hoje o clube acredita muito no processo de trabalho. O Fábio Matias, inclusive, aproveitou para enaltecer o comprometimento dos atletas. Nossos atletas, mais uma vez, tiveram compromisso com o jogo e ainda mais na hora difícil. Estamos dando continuidade dentro do processo do clube. Continuamos trabalhando para deixar as coisas organizadas da melhor forma possível. É um momento muito bom, prazeroso, talvez ímpar na minha carreira. As coisas acontecem muito rápido no futebol e isso é o legal do esporte. Agora a gente fica naquela pergunta: o que vai acontecer? O Fábio Matias vai ser efetivado? O Botafogo vai seguir com a ideia de trazer um treinador pronto? E eu continuo com o pensamento de que, embora o Fábio Matias esteja fazendo um trabalho espetacular, é necessário um treinador pronto, que tenha a humildade de escutar o Fábio Matias. Uma coisa é você comandar uma equipe num curto período de tempo. Outra é você comandar uma equipe durante toda uma temporada, com todas as nuances que existem numa temporada. O Fábio é muito bom profissional e por isso mesmo a gente não pode queimar etapas com ele. Porque na hora que você assume como treinador principal, o torcedor, ele não vai lembrar que você acabou de se tornar pela primeira vez um treinador da equipe principal. Ele vai querer o resultado. E a gente não pode correr o risco de queimar um profissional, né? Porque períodos ruins, derrotas acontecem por conta de uma precipitação. Mas reuniões vão acontecer nesse sentido, tá? Segundo a Jéssica Maldonado, reuniões vão acontecer nesse sentido. E o nome do Fábio Matias, claro, tá ganhando força. Isso é inegável. Depois de tudo que ele fez em 6 jogos, nenhuma derrota, 5 vitórias, 1 empate, mais a classificação para a fase de grupos, como não poderia deixar de ser, as reuniões vão acontecer para poder decidir qual vai ser o caminho tomado em relação a isso. Agora, Fogão, um último ponto que vale destacar são os potes da fase de grupos. Como que ficou distribuído isso? O Botafogo está no pote 4, mas a gente tem as outras equipes que vão jogar também a competição. No pote 1, Fluminense, Palmeiras, River, Flamengo, Grêmio, Peñarol, São Paulo e LDU. No pote 2, Atlético Mineiro, Independente Del Valle, Libertad, Cerro Porteño, Estudiantes, Barcelona, Bolívar e Júnior Barranquilla.
No pote 3, São Lourenço, The Strongest, Universitário, Deportivo Táchira, Rosário Central, Alianza Lima, Milionários e Tajeres. No pote 4, Caracas, Liverpool do Uruguai, Huachipato, Cobressal, Palestino, Botafogo, Colo-Colo, Nacional do Uruguai ou Always Red, porque eles vão se enfrentar hoje. É o último confronto aí dessa fase 3 da Copa Libertadores. E olha só que interessante, rapaz. Lembra do Vitor Birner, da ESPN? Lembra dele? Olha o que ele falou. O Botafogo vai para o pote 4, acho que ninguém quer enfrentar o Botafogo. Você olha o elenco, é melhor que um monte de elencos do pote 3 e 2, e talvez do 1. O tempo que ganha vai ser essencial se conseguir trabalhar direito. Com qual treinador? Se pega um técnico iniciando no futebol, em torneio muito grande, você olha o elenco e pensa que é possível disputar o título em um torneio decidido no mata-mata. Ainda não é elenco para pensar nisso no Campeonato Brasileiro, olhando para adversários como Flamengo, Internacional, Palmeiras. A Copa Libertadores é mais acessível. O Botafogo precisa trabalhar muito bem esse tempo. Por isso era tão importante ganhar hoje. O investimento não foi feito para jogar Sul-Americana, era para jogar Libertadores. Pote 4, Botafogo. Irmão, quando os outros olharem no sorteio, pote 4, só não vem o Botafogo, só não vem o Botafogo. Pode ter certeza disso. Daqui a pouquinho eu tô de volta, Fogão. Conto com a sua audiência. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.